Olá, eu sou Rafael Rodrigues, consultor musical. Seja muito bem-vindo à minha aula sobre carreira musical. Aqui no meu canal você vai aprender sobre tudo o que está acontecendo nesse meio musical, principalmente nesse período de era digital, onde o digital tomou conta de tudo, né, minha gente? Então a gente trabalha muito com plataformas digitais, com YouTube, redes sociais e esse é o seu espaço. Então já vou deixando para você o seguinte. Se você não é inscrito no meu canal, já se inscreve. Se você ainda não deu like nesse vídeo, já dá o seu like e ativa o sininho. Todas as terças e quintas tem aula nova sobre carreira musical e todas as quartas-feiras tem aula sobre YouTube para ministérios. Então fique à vontade para dar o seu like, já se inscrever no canal, ativar o seu sininho. E para a gente começar essa aula, já vou explicando logo. O assunto de hoje é sobre composição. Tem muita gente que entra em contato comigo me perguntando sobre a tal da composição. Por quê? Porque composição ainda tem muitas informações que as pessoas desconhecem. Tem muita gente que não sabe como trabalhar suas composições, como vender ou como ganhar dinheiro como compositor. E você sabia que tem como ganhar muito dinheiro como compositor? Eu estou gravando em 2020, tá? Mais precisamente em junho de 2020. E já vou te explicando logo. Tem uma editora, isso dentre as várias que tem no Brasil, tá? Uma editora em 2019, ela faturou com composição, somente com composição, tá, gente? Faturou 5 milhões. O faturamento é contado da seguinte maneira: ela arrecadou esses 5 milhões e distribuiu entre seus compositores e, claro, a editora ficou com entre 25% a 30%, que é a média, mas eu vou explicar melhor sobre isso no decorrer dessa aula, tá bom? Então já quero te deixar claro que todas as informações mais precisas, explicando um pouco mais, indo mais profundo nos assuntos, tá dentro da comunidade Carreira Musical. Então depois dessa aula você vai clicar no link que está aqui embaixo, Comunidade Carreira Musical. Você clica e vai direto para a comunidade. Lá eu te coloco mais profundo no universo da música, tá bom? Então é o seguinte, já falando sobre composição, como você trabalhar profissionalmente como compositor, não existe a menor possibilidade de um compositor trabalhar profissionalmente sem fazer parte do ECAD. Eu já tenho aula falando sobre esse assunto, já tenho aulas minhas tratando exatamente sobre esse assunto. Teve inclusive uma aula que eu fiz falando sobre 3 formas de você monetizar, tá aparecendo no card aqui agora, tá? E você, depois dessa aula você volta, clica e assiste essa aula sobre 3 formas de monetizar, tá bom? Assiste toda essa aula primeiro, depois você volta lá. Mas não existe a menor possibilidade de você trabalhar como compositor, faturar, financiar o seu ministério, a sua carreira, sem fazer parte do ECAD. Você precisa fazer parte do ECAD. O ECAD ele é distribuído em 7 associações. Então você tem que estudar, analisar cada uma dessas associações para ver qual delas você se enquadra, qual delas você se adapta, e aí você fecha ali com eles, faz a sua filiação para poder enviar a sua música para o ECAD e poder fazer a sua composição, na verdade, e arrecadar. Olha só. Todas as pessoas que fazem parte da comunidade Carreira Musical, ou seja, você caiu dentro da comunidade, já vai ser uma das primeiras tarefas que você tem que fazer a sua filiação. Então eu te dou passo a passo, te explico detalhadamente como é que você vai fazer toda a parte de filiação dentro do ECAD. Você já faz sua filiação, já está tranquilo, ótimo para seguir os próximos passos dentro da comunidade. Então tem compositores que entram em contato comigo me falando assim: Rafael, é o seguinte, eu fiz o registro da minha música lá nos registros que tem aqueles sites de registro de música, tá valendo? Ele vale como comprovação de direito autoral. Eu fiz o meu registro, peguei a minha música e levei para o cartório, fiz o registro lá no cartório, tá valendo? Não, não vale. Porque quando você registra uma letra no cartório, ela é registrada como poesia, ela não entra como composição. Só vai entrar como composição, ela só vai ser válida caso haja algum processo, alguma ação na justiça, se você tiver feito o registro no cartório da letra junto com a partitura, exatamente como o cantor foi lá e trabalhou ela, entendeu? Então o cartório é o mais perigoso que tem de todos. Existem outras formas de você garantir o direito autoral, de você se resguardar, falando assim, olha, eu sou o detentor do direito dessa música. Agora, para receber, só existe uma possibilidade, que é o ECAD. Fora do ECAD não tem como, porque o único órgão no Brasil que é responsável por essa arrecadação, junto a rádios, televisão, shows,
plataformas digitais, junto ao YouTube, toda forma de execução pública, só quem faz essa arrecadação é o ECAD. Aí é onde entra o papel das editoras. O que é uma editora e como que essa editora vai trabalhar em seu favor? A partir do momento que você tem uma música, que ela está uma composição, que está na voz de algum intérprete, que tem grandes visualizações, ou que está sendo executada em muitos shows, você tem que firmar um contrato com uma editora, que a editora vai ser justamente responsável por negociar os direitos. Geralmente as editoras do Brasil, elas cobram entre 25% a 30%. Dentro da comunidade de carreira musical eu explico melhor sobre isso, sobre como você faz essa contratação. As editoras que eu conheço, olha, eu já te digo logo que pessoalmente nesse momento eu não indico nenhuma, porque eu não trabalho em parceria com nenhuma e eu não conheço os bastidores das editoras. Mas eu tenho alguns cases, ou seja, alguns casos de sucesso, que deram muito certo fazendo contratação com editoras e que eu posso dizer assim, olha, esses casos aqui deram muito certo, valeu muito a pena. Comece a estudar aí o contrato com essa editora, entre em contato com essa editora, vê se é legal. Hoje em dia, por exemplo, as gravadoras, praticamente todas as gravadoras trabalham com uma editora, que ou faz parte da própria gravadora, ou são pessoas que são afiliadas a essas editoras e fazem a edição das composições daquelas músicas lançadas pelas gravadoras. Então, parece meio confuso, cai dentro da comunidade de carreira musical que eu te explico direitinho, tá? Não tem dificuldade nenhuma. Mas aí, o que acontece? Você, como compositor, foi lá e fez o registro da sua obra, ou seja, da composição, seja através da Fundação Biblioteca Nacional, seja através da Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro, seja através desses sites que você faz, aí, eles não são oficiais, mas eles são empresas que prestam esse tipo de serviço, ou você faz o registro no cartório com a partitura junto, beleza, você é o dono do direito dessa música. Então você tem que ir para dentro do ECAD. Dentro do ECAD você vai lançar a composição e aí você vai negociar com os cantores. Pergunta que chega bastante para mim, são várias perguntas recorrentes. Quanto que eu cobro pela minha composição? Bom, eu conheço alguns cantores que eles vendem música para cantores de gravadora, que já tem várias músicas emplacadas que estão fazendo muito sucesso, ou que já fizeram muito sucesso. Tem alguns cantores, por exemplo, eu entrei em contato com pelo menos 2, isso eu falo, gente, especificamente da carreira gospel, tá? Do meio cristão. Tem cantores, por exemplo, compositores, que eles emplacaram músicas de muito sucesso, que cobra, por exemplo, uma taxa de R$3.000. E aí cobra essa taxa de R$3.000 inicial e mais, claro, a obrigatoriedade daquele cantor, quando for registrar o fonograma, ou seja, a música completa no ECAD, tem que vincular ele como compositor. Por quê? Porque o percentual de 100% da composição vai vir para ele. Então ele ganhou os 3.000 de inicial. Além desses 3.000 de inicial, ele vai ganhar também uma segunda parte ali, que é os percentuais arrecadados de direito autoral, que não vai sair do bolso mais do intérprete, vai sair direto da execução. Tá? Esse é um dos casos de cantor que eu conheço. Não vou expor quem é o cantor ou compositor, porque eu não gosto de expor as pessoas, eu exponho a situação. Eu já tenho, por exemplo, compositores que cobram uma taxa em torno de R$1.000. Mas eu conheço, aí já não é no gospel, eu não sei se no gospel isso existe, mas eu conheço dentro do sertanejo, por exemplo, gente que cobra em torno de R$15.000 por dia durante 2 anos. Ou durante 1 ano, e aí cobra por dia, entendeu? Aí cabe aquela gravadora fazer a música bombar em todas as áreas, sabe, em todas as plataformas para gerar receita, para valer a pena, para compensar. Conheço cantor de música gospel, por exemplo, compositor de música gospel, que também é cantor, que vendeu música para o secular e ganha e fatura aí em torno de R$14, R$15.000 por mês só com o ECAD, só com a arrecadação de ECAD. Ou seja, é muito relativo. Por que é relativo? Porque você, sendo compositor, você é dono daquele projeto. Você é dono daquela composição. Você tem que, claro, resguardar que você é dono dela. E aí você coloca o valor que quiser.
E aquela pessoa que vai querer interpretar, ou seja, que vai querer cantar, ela que pague pelo seu projeto, ou não, se ela achar que não vale a pena aquele valor ali, tudo bem. Agora, conheço cantores também, por exemplo, que conseguiram, compositores, eu quero falar sempre cantor, mas eu conheço compositores também que conseguiram, por exemplo, emplacar músicas na voz de cantores e faturar bem mensalmente ali através do ECAD, valores muito bons sem cobrar nada. Tipo assim, apresenta a composição para um cantor que vê que tem potencial para poder crescer, chega para ele e fala, olha, eu tenho essa e essa composição, legal. Só que eu não vou te cobrar nada, você canta ela, coloca a minha ali dentro do fonograma, você vai colocar dentro da obra, né, que eu sou o compositor, então eu vou ganhar só o que arrecadar de ECAD. E aí tem por exemplo, tem compositores que faturam milhões por conta de músicas que entraram em níveis internacionais, sabe? Foram para lugares assim que a gente nem imaginava, nível internacional mesmo, e aí faturou até mesmo em dólar. Então é tudo muito relativo, ou você cobra ou você não cobra. Eu já penso o seguinte, se você não é conhecido, se você é um compositor que está começando agora, comece a apresentar suas composições para pessoas mais próximas a você. Comece a levar as composições para aqueles cantores mais próximos a você, não cobra no início, não precisa cobrar, mas como é um serviço, fica a seu critério, você cobra se quiser ou não, tá? Eu só não aconselho muito a você trabalhar com exclusividade. Eu vou vender por R$1.000 e é exclusivo para esse cantor. Você quer fazer isso? Faça, mas faça com um período, por exemplo, 6 meses, 1 ano. Durante esse período é exclusivo, depois disso pode vender para outras pessoas. É um caso, entendeu? Ou então você não cobra exclusividade, entrega para alguém, para que essa pessoa cante durante tal período, coloque você dentro do ECAD, e aí depois você vai ter que negociar com uma editora, para essa editora cuidar toda essa parte de edição, de ir atrás de onde está sendo executado, de arrecadar o dinheiro, sabe? De arrecadar todos os valores que são necessários para você poder fazer a monetização, que é recolher exatamente pela sua composição. Porque vamos entender o que é uma composição. A composição é um projeto que você cria. É algo que sai de dentro de você, que você gasta tempo, que você desenvolve, que você trabalha em cima daquilo ali. E aí você vai entregar de mão beijada para qualquer pessoa, você tem que tomar cuidado. Porque às vezes é um cantor que não tem tanta preocupação com carreira, que está fazendo de qualquer jeito, está empurrando com a barriga, que você sabe que não vai levar para frente, é melhor você nem perder seu tempo com isso. Procure priorizar pessoas que realmente vão fazer a diferença. Aí uma vez uma pessoa me perguntou uma coisa que eu fiquei intrigado com isso. Falou assim, como que eu sei que uma composição minha é boa? Você vai saber se sua composição é boa pelo resultado. Apresente para as pessoas, e aí não vale apresentar para a mãe, para a esposa, para a namorada, para as pessoas próximas. Você tem que apresentar mesmo. Se aquela pessoa não compra a sua ideia, ou se aquela pessoa não gostou da sua composição, significa que ela não é boa. Ou então, não é para aquela pessoa, apresente para outros. Já teve ocasião, por exemplo, de ter gente entrando em contato comigo, me trazendo, mandando a composição, e eu não gostei, vou ser bem franco, eu não gostei, não foi legal, não tinha métrica nenhuma, não tinha nenhum formato, era réplica de várias músicas, tipo assim, pegou letra de uma, pegou melodia de outra, pegou isso, pegou aquilo, foi lá e montou, falou que era uma composição, mandou pra mim, e aí queria por tudo que eu apresentasse para alguns cantores. Rafael, faz isso por mim e tal, me ajuda. Um cantor quando chega pra mim falando, me ajuda, eu já corro logo, o cantor, o compositor, já dou uma olhada na rede social. É assim que todos os produtores fazem. Quando você manda mensagem para um produtor falando me ajuda, ou para um consultor, ou para um diretor de gravadora ou de distribuidora, a gente já corre direto para a rede social sua. Se a sua rede social não representa nada relacionado a canto, nada relacionado à composição, esquece que a gente não vai nem olhar. Agora, o me ajuda é muito complicado, sabe por quê? Porque esse me ajuda significa que você não tem competência ou que você não acredita em você. Que você não está disposto realmente a pagar o preço para poder crescer na sua carreira ou construir a sua carreira. E carreira musical existem alguns passos. E esses passos que eu descrevo tudo isso na carreira, lá na comunidade de carreira musical, esses passos eles dependem de
tempo, dedicação, investimento, sabe? Tem que ter todo um processo para você poder crescer. Se você não segue esse processo, se você não tem essa dedicação, não adianta você ficar pedindo ajuda, porque ninguém vai pegar e vai fazer por você o que você tem que fazer. Então você, compositor, começa a apresentar suas composições para as pessoas. E se alguém chegar para você e falar, não gostei, não é legal, começa a ouvir os pontos de vista. Eu já tive, por exemplo, exemplo de gente chegar com composição para mim e falar, cara, não dá, isso não vira. Isso não é uma composição que gera música. E a pessoa se zangar e falar a composição é minha, é muito boa, e se você não quer, o problema é seu. Não, o problema não é meu. Eu não perco absolutamente nada. Eu estou construindo a minha carreira como consultor musical. Não sou obrigado a gostar do que não é bom, né? Então você tem que fazer esse termômetro. Então, falei sobre editora, falei sobre direito autoral, então, e sobre o cuidado, o zelo que você precisa ter na hora de fazer a sua composição. Um compositor que não estuda outros compositores é complicado. Um compositor que não estuda música é muito complicado. Eu já vi compositores que não cantam, e isso não é problema. Eu sou um consultor musical e eu não canto, mas eu estudo toda a parte burocrática chata que vocês, cantores e compositores, correm longe. Eu estudo sobre isso para poder te ensinar, para você colocar em prática, né? Então já facilito sua vida nesse ponto. Agora, eu conheço compositor que não canta, que não toca instrumento, mas que consegue compor. Porque tem um ouvido afinado, porque tem uma percepção, porque estuda mais do que os outros. E conheço sim pessoas que cantam e que tocam e que não compõem absolutamente nada, e muitas vezes porque tem preguiça, outras vezes porque desiste no começo do caminho, então porque não estuda outras composições ou porque querem fazer réplica, então toma muito cuidado com isso. Outra coisa que eu não posso deixar de falar aqui contigo é o seguinte: tem muita gente pegando músicas internacionais e fazendo cópias de músicas internacionais colocando letra ali, sabe? Música internacional. Toma cuidado. As músicas internacionais, por exemplo, citar o exemplo dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, praticamente todos os cantores, quando eles vão lançar uma música, eles já correm uma composição ou uma música pronta e tal, eles já fecham um contrato com uma editora. Então, quando você vai negociar, você já negocia direto com a editora. No Brasil, isso já não é comum, porque as editoras no Brasil, elas procuram sempre priorizar composições que já passaram de 100 mil visualizações, que tiveram uma execução. Tem editoras que só fecham a partir de 1 milhão de visualizações. Isso é absolutamente normal, porque elas precisam faturar, ter um retorno, concordo plenamente. Mas nos Estados Unidos não, nos Estados Unidos já quando você já vai fechar uma música, já vai vender essa música, você já faz isso via editora. E assim, é uma questão de mercado. Aí já pensou, você vai lá, prepara a sua música, uma réplica daquilo que veio dos Estados Unidos, e aí você só fez uma tradução segundo o que você acha que é certo, lança, grava, e aí começa a rodar ali no YouTube, e de repente a editora vem e te bloqueia. Isso aconteceu já no meio cristão, e não foi só uma vez, porque foi lá, fez uma coisa sem ter autorização. Se não tiver autorização, se não tiver contrato, não dá. E tem algumas pessoas que já entraram em contato comigo pedindo para fazer consultoria, por exemplo. Faz uma consultoria para mim. Eu estou lançando tal música de tal cantor, de tal compositor, e esse compositor falou que eu posso usar. Cadê o documento? Não, ele me falou por telefone, porque ele é meu amigo, porque é meu parceiro, porque a gente se conhece, porque meu produtor é amigo dele e tal, não sei o quê. Aí eu faço novamente a pergunta, cadê o documento? Não, mas não precisa, tal. Beleza, você pode lançar, fazer tudo, mas eu não faço a consultoria e esquece que eu não participo dessa. Por que eu estou falando isso, gente? Porque eu já tive muito problema, eu já vi muito problema desse negócio de compositor que é meu amigo falou que eu posso usar. Isso daí não é documento. Quando você vai fazer no ECAD, por exemplo, e você vai usar a composição de uma outra pessoa, tem uma janelinha lá dentro do ECAD, lá dentro da sua associação, que é para você colocar o contrato de liberação para a execução daquela obra. Então você tem que escanear aquele contrato, salvar aquele escaneamento em PDF e lançar lá dentro. Aquilo ali é que vai ficar como prova documental na hora do ECAD pegar e falar assim, olha, eu vou pagar para tal compositor porque está aqui o documento, está comprovado.
O ECAD não trabalha com deduções porque tal compositor é amigo do produtor de fulano que deu autorização por telefone para não sei quem gravar. O ECAD não trabalha desse jeito. Então, se você não tiver o documento, se você não tiver uma autorização registrada em cartório, aí sim o cartório vai resolver, porque toda documentação assinada tem que ser autenticada, assinatura em cartório, para poder você colocar ali escaneadinho em PDF dentro do site da sua associação. Aí você pode gravar. Você quer trabalhar, por exemplo, uma música, uma tradução de uma música internacional, aí você tem que buscar a editora dessa música, quem que está fazendo a edição em nível internacional, para que a editora venha fazer a liberação para você poder gravar. Não liberou? Esquece, nem tenta porque você vai ter prejuízo. Agora, se liberou, legal. Aí você vai trabalhar com a documentação tudo certinho. Porque o que acontece muito no Brasil? Os cantores que estão que ainda não conseguiram um status, uma direção e tudo mais, e que muitas vezes por preguiça não estuda, não sabe como as coisas acontecem, e fala que é porque falta informação no Brasil e não falta, esses cantores vão lá, vêm cantores que estão com contrato com gravadora, ou que já tem uma editora que responde pelas composições, ou que tem contrato com distribuidora, mas tem um grande destaque, a distribuidora dá um espaço a mais, e eles começam a gravar composições internacionais, né? Fazem as traduções. E aí os cantores que ainda não chegaram nesse ponto ficam achando que fazer uma tradução é simples. Vi lá, vou traduzir para cá, legal, porque é dos Estados Unidos, no Brasil eu posso. Não pode, as editoras cobram mesmo, o YouTube está aí para derrubar quem estiver fazendo coisa ilegal, quem estiver fazendo coisa errada, o YouTube não deixa barato, não deixa mesmo. As políticas de restrição, elas realmente restringem. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. Todas essas informações estão dentro da comunidade Carreira Musical. Eu já te convido logo, entra na comunidade Carreira Musical para que você tenha a oportunidade de ter esses conhecimentos, colocar em prática e fazer tarefas. Então, se você não é inscrito no meu canal, está aparecendo agora uma bolinha para você clicar e já se inscrever, tá bom? Com minha foto aí. E também a aula que fala sobre 3 formas de você monetizar. Cai dentro da comunidade Carreira Musical. Nos vemos na próxima aula.